Hoje eu vou conversar com a Viviane Carvalho Natal, também conhecida como Vivi, né? Assim que eu vou me referir a ela daqui para frente. E ela é executiva de tecnologia. Tudo bem, Vivi? Obrigado por aceitar o convite. Edu, obrigada a você pelo convite. Prazer também poder trocar essa ideia aqui com você. Imagina, prazer é meu. E antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né? Para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, para te conhecer um pouquinho. Boa. Edu, eu sou Vivi Carvalho, eu não me apresento com o meu nome completo. Todos já me conhecem assim, já estou muitos anos no mercado de tecnologia. São 12 anos liderando equipes de diversos tipos, né? Eu tenho uma carreira que é um pouquinho híbrida, né? Eu comecei primeiro na área de infraestrutura, depois fui para a área de desenvolvimento, então liderei várias equipes até chegar em posições mais executivas, onde eu venho fazendo o olhar total, né, por TI, tanto produtos, infra, segurança da informação. E eu sou uma profissional que trabalho muito para o setor de varejo. Quase toda a minha carreira foi dedicada a esse setor. Tenho muitos anos de Walmart, e foram 10 anos nessa empresa, e depois trabalhei para o setor de shopping center, e mais recentemente para a Vetex em digital commerce. Mas acho que, mais do que dizer, né, que sou varejista, né, quando a gente está no varejo, a gente trabalha muito com jornadas que são próximas ao cliente. Então eu tenho trabalhado muito nesses últimos anos com aumento de superfície de digitalização para criar novos touchpoints para clientes, também aumento dessa superfície digital para dentro da empresa, fazendo digitalização dos processos, otimização, melhoria da experiência e da produtividade do que os colaboradores utilizam. Então, isso tem sido boa parte aí da minha agenda nas últimas empresas pelas quais eu passei. E para além, né, dessa minha posição atrás dessas empresas e do varejo, eu trabalho numa organização não social chamada sem fins lucrativos, né, chamada Social Sem Fins Lucrativos, ajustando, chamada MCIO. E lá eu tenho um trabalho para a inclusão e ascensão das mulheres no mercado de tecnologia para que elas tenham acesso a uma carreira e também ao dinheiro para conseguirem sua liberdade intelectual. Uhum. Muito bom. Aí depois eu ponho o link, né, nas notas de podcast, na descrição para quem estiver assistindo a gente quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, acho que pode conhecer aqui. E Bacana. hoje a gente Obrigada, Edu. vai. Boa, imagina. E hoje a gente vai conversar aqui sobre risco, né? Então, você tinha até comentado comigo que existem várias aplicações ali, né, de gestão de risco em diferentes áreas. A nossa ideia é que a gente abrir um pouquinho o leque só para quem está ouvindo ou assistindo a gente conhecer um pouco melhor do que é exatamente risco e tal, do que está por trás ali. Então, eu já queria começar aqui te pedindo para definir, né, na sua visão aí, o que é risco, o que é gestão de risco ali, e por que esse tema é tão importante? Boa. Edu, gestão de risco, primeiro que é um tema super clássico, ele está na pauta muito antes de nós, tecnologia, sermos hype, né, dentro das empresas, e, na verdade, se aproximou e vem se aproximando cada vez mais das áreas de tecnologia, de engenharia, e se tornando uma necessidade para as empresas. Antigamente se olhava para a gestão de risco como um tema puramente financeiro, como é que eu asseguro o balanço da empresa, como é que eu evito um prejuízo financeiro, no geral, quando a gente olha para risco, né, a gente olha para riscos financeiros, riscos operacionais e de continuidade, e mais recentemente riscos de marca, que também tem ficado cada vez mais, né, latentes, mas era um tema que não era tão próximo da área de tecnologia. E por que ele veio se tornando cada vez mais íntimo aí de nós? As empresas, elas estão, a gente tem várias marcas hoje que são nativas digitais, empresas de base de tecnologia, efetivamente, onde o seu negócio core está ancorado na tecnologia, mesmo as empresas que nasceram em ambientes mais tradicionais, que estão ancorados em algum negócio físico, se jogaram no mundo digital e constituíram novos negócios, ampliaram a oferta do que realizavam, e esse aumento da superfície de tecnologia e aumento da superfície de dados que as empresas realizaram começaram a expor também essas empresas a novos desafios e novos riscos. O risco ele está, se eu for também simplificar muito, né, o pensamento do que é o risco ele está onde o dinheiro está. Então, quanto mais o dinheiro vale, o dado vale, e o dinheiro está lá presente, mais o dado vai ser atacado. Quanto mais um produto vale, mais aquele produto está exposto e está suscetível a riscos de diversas naturezas. Então, acho que é importante a gente reconhecer, então, diante desse mundo que a gente vem vivendo,
cada vez mais de base tecnológica, que esses riscos vão estar cada vez mais presentes nas nossas discussões e precisando cada vez mais serem mitigados. Uhum. E é bem interessante, né, você comentar isso, porque aí já dá para puxar um ponto aqui que eu sou também curioso para saber assim, a tua visão, que é, beleza, eu identifiquei ali talvez um produto que eu desenvolvo, algum aspecto relacionado à empresa que onde está o dinheiro, onde tem bastante dinheiro, mas eu quero entender dentro dele como que eu consigo encontrar ali os principais ofensores ali, né, que geram risco e tal. Como que eu consigo fazer esse trabalho inicial ali de identificar os possíveis pontos onde estão os maiores riscos? Bacana. Eu queria dar 2 passos para trás para poder chegar nessa visão que você está me questionando. Antes Boa. de nós termos assim, uma área de engenharia que pensa no risco e que lida e que trata, a gente precisa ter uma empresa que consegue reconhecer o que é um risco. Então tem um trabalho corporativo de educação para que a empresa comece a reconhecer, ao que é que ela está exposta. A que fatores externos ela está exposta, que são pertinentes ao seu setor e que são pertinentes à sua concorrência, qual é o momento que aquele tipo de empresa vive. Então, uma empresa, por exemplo, de base tecnológica financeira, tem um conjunto de exposições que vão ligar, por exemplo, à fraude, que vai ser eventualmente diferente de uma empresa educacional, que tem conteúdos e propriedade intelectual mais robusta. Então, a empresa ela precisa reconhecer esse lugar do que é que ela produz para compreender qual o tipo de risco a qual ela está suscetível. Além desses fatores externos e do momento no qual ela vive, né, do setor, ela precisa reconhecer seus fatores internos. Então, qual é a condição do público de colaboradores com qual eu lido? Eu estou lidando eminentemente com desenvolvedores, qual o grau de conhecimento que essas pessoas têm em relação ao risco e às operações cotidianas que cada uma delas realiza, e o papel delas dentro do conseguir colocar menos em risco o patrimônio dessa empresa, a marca dessa empresa, o produto dessa empresa. E essa consciência e esse desenvolvimento, que ele é paulatino, né? As empresas, inclusive, elas geralmente costumam beirar os extremos, né? Primeiro, ela não faz nada em relação a risco e ela deixa as coisas rolarem um pouco mais solta. Hoje, cada vez menos, porque a gente teve uma conscientização aí nos últimos anos grande, a gente teve entrada do LGPD, que passou a olhar muito para as questões de privacidade. Então, isso começou a ficar não só mais regulamentado, mas cada vez mais na boca das pessoas, de tecnologia ou não. Mas é natural que um negócio nasça em um extremo, que é o extremo do não faço nada, ou faço muito pouco. E geralmente a empresa ela corre para o outro extremo. Se você não tiver um adequado julgamento e balanceamento, ela corre para o extremo do vou tentar mitigar ao máximo possível, aquela tentativa de colocar o máximo esforço. Até que se tome um pouco dessa consciência do qual o apetite de risco que dá para encaixar na empresa. E isso tudo acontece nos níveis de gerenciamento. Acontece lá no level do CEO, acontece nos cargos executivos, acontece entre os gerentes. Mas você me perguntou, né? Pô, e eu aqui desenvolvedor, tô aqui codando, como é que isso me impacta? Impacta desde o princípio, porque se a empresa ainda não tem uma cultura de olhar para riscos de forma cadenciada e consistente, tá tudo ao seu cargo, a cargo de você, desenvolvedor, com o background que você trouxe, com o repertório que você trouxe, de outras estruturas, poder olhar para aquilo, sem contar com muito framework, o que não é naturalmente o ideal. Quando a gente vai para um ambiente que já está mais equilibrado, a empresa já passou por esses estágios, já reconheceu qual é o seu apetite, já colocou em voga, em funcionamento, alguns mecanismos, é natural que a gente já reconheça um ambiente onde as coisas são um pouquinho mais preventivas. Preventivas em que sentido? A empresa, ela consegue cuidar de vulnerabilidades dentro da sua estrutura, que começa lá no básico, Edu. Começa nos computadores, com asset management, começa com ter aplicativo instalado para manter sistema operacional atualizado e aplicações que você utiliza em SaaS sempre atualizadas.
Outro item de base é cuidar adequadamente da gestão de identidade, então você acessa o que você tem necessidade. O seu computador acessa o que ele tem necessidade e as aplicações acessam o que tem necessidade com a identidade adequada. Então você faz uso de privilégio mínimo para construir suas aplicações, você faz uso identificado por serviço e não fica extrapolando o uso de usuários que têm muito privilégio, né, que tem a marreta do Tor para fazer tudo dentro da aplicação. Então, já são conceitos básicos que mostram um ambiente um pouquinho mais saudável, ancorado em boas práticas. Quando uma empresa já está num estágio onde ela olha para a segurança no desenvolvimento dos seus produtos, geralmente ela já está começando a falar de DevSecOps. Então, já começa a pensar em como é que eu vou fazer dentro do meu processo contínuo uma validação do código que inclua a segurança, de forma automatizada. Como é que eu vou fazer com que os desenvolvedores pensem nisso na concepção? O pipeline do produto, ele é constituído pensando nesse conceito, e essa estrutura, ela by design, já vem sendo arquitetada e a empresa constrói como parte do seu programa e do seu processo de liberação de código, uma estrutura onde se possa validar as questões de segurança que são mínimas, mínimas aceitáveis para aquela qualidade. Assim como a gente faz para a qualidade de código, a gente estabelecer um limiar para o que é o mínimo da segurança para o produto. Então, aqui eu estou falando praticamente do cenário ideal, né? Nem sempre a empresa tem condições de ter isso tudo, né, Edu? É uma combinação aí do que áreas centrais da empresa e que são cross podem fornecer, o que uma área de TI pode fornecer de fundação para que a empresa esteja adequada, o que a área de segurança em parceria com engenharia pode oferecer de recursos de Threat Intelligence e de DevSecOps para que as coisas aconteçam, mas o que o desenvolvedor pode aprender sobre esse ciclo para que ele calibre o olhar dele e seja um agente contribuidor dentro desse processo. Uhum. Esse é um ponto bem interessante. Eu gostei que você falou ali da questão de engenheiros e tal se preocuparem com isso, porque tem muita coisa que dá para ser feito, por mais que a empresa hoje não tenha, vamos dizer assim, um direcionamento muito forte em relação a isso. Cara, tem muita coisa que engenheiros conseguem fazer ali para mitigar riscos na aplicação que estão criando, seja por conta de explodados de clientes, para, enfim, tentar não dar acesso maior do que o necessário, tal, que você comentou. Acho que foi muito bom que você comentou isso. Esse não é normalmente um assunto que é muito falado, pelo menos nas empresas onde eu trabalhei. Eu não lembro da gente conversando muito sobre gestão de risco ali nas aplicações que a gente criava, que a gente estava desenvolvendo. Então, achei bem legal você mencionar isso. Um outro ponto que você comentou que me deixou intrigado foi em relação à parte de, vamos dizer assim, pegando aquele espectro que você comentou, né? Então, ou não tem nada ou tem tudo, né? Então, ou não tem controle nenhum ou tem controle máximo, assim. Aí provavelmente a empresa vai estar aí em algum ponto aí no meio. Mas a questão é, se a empresa for muito controladora nesse sentido, vamos dizer assim, o que não necessariamente é ruim, eu acho que vale muito a gente olhar para o cenário, mas a questão é, como que a empresa consegue fazer para tentar conciliar, né? Beleza, eu quero ter algum controle aqui, quero fazer uma gestão talvez um pouco mais próxima, porém, eu não quero também ser muito burocrática, porque se ela começa a criar muito mecanismo ali para conseguir lidar com isso, pode não ser muito legal. Então, como é que dá para a gente encontrar o balanço ali que seja o ideal? Não tem bala de prata, né? Mas acho que esse que é o exercício de cada empresa, de conhecer o seu setor, de conhecer a sua cultura, de conhecer e testar o que pode funcionar, né? Esse ciclo, né? As empresas todas saem desse momento primeiro reativo. Você deu o exemplo do desenvolvedor, né? Quando o desenvolvedor tem alguma base, ele pode falar pouco disso, ele coloca o que ele sabe em prática. Geralmente a empresa que está nesse estágio, ela está no estágio ainda reativo. Cada um faz o que dá para fazer, sem que isso esteja sistematizado, sem que isso faça parte de um ritmo
que a empresa adotou para reconhecer e tratar, ou no mínimo dar consciência dos riscos que ela possui. E quando a gente vai ampliando, né, tomando espaço para um modelo mais preventivo, a gente vai ganhando um pouco mais de consciência sobre a que riscos a gente está exposto e vai começando a dosar mais onde é que o investimento, onde é que vale a pena o investimento, onde é que dá para trabalhar. Se eu for pensar, queria até dar um passo para trás também para falar um pouquinho dessa visão geral do risco, né? Então, uma empresa que também se projeta de forma consistente para gerir risco, ela forma um comitê. E esse comitê, no geral, ele preza por ser multidisciplinar e por inserir pessoas de tecnologia e segurança, pessoa de engenharia, uma pessoa que entenda de produto, marketing ou comercial, né, alguém ali que está um pouco mais no front com o cliente, né, alguém de CX, alguém de jurídico, e vai compondo essa estrutura para que possa se chegar nesse julgamento sem ser tão pendular para os extremos, nem não fazer nada, nem tentar fazer tudo, porque é inviável economicamente tentar mitigar tudo, além de ser um dispêndio de energia e atenção. A empresa que tenta mitigar todos os riscos, ele também está perdendo a oportunidade. Ele está sendo impactado antes de um risco impactá-lo, se eu for tentar também simplificar, porque ao se engessar, ele vai criando estruturas muito difíceis para evoluir e para criar novos produtos. Ele vai ficando defasado, aquela empresa e aquele produto vão ficando defasados, vão ficando menos interessantes para as pessoas que estão lá dentro, e isso vai criando um ambiente menos interessante para a competição no mercado onde ele está, menos interessante para a retenção das pessoas que trabalham naquele business, ou até uma marca menos interessante, a depender do quão antiquado pode ser a abordagem que aquela empresa está adotando ao fazer essa mediação, né, do apetite de risco. Mas eu penso que o primeiro caminho é esse, é ser multidisciplinar, para conseguir ajustar esse movimento sem translação pendular tão extrema. Acho que outro ponto importante para a empresa é o ritmo. A empresa ter consciência que ela consegue ir passando pelos seus ciclos. O que é o ciclo? Eu tenho mecanismos para identificar o risco, eu levo isso e exponho, julgo a magnitude daquele risco, julgo o impacto que ele pode causar, tomo escolhas baseado nesses fatores. O que é tomar escolhas? A empresa pode simplesmente não tomar ação, ela fica apenas consciente fazendo nada? Não, consciente monitorando, porque é isso que a gente faz com o risco que está indicado e ativo. Ela pode escolher ter um plano de contingência, ou seja, eu não vou atuar para mitigar, mas se eu for exposto a isso, eu tenho essa alternativa. E ela pode escolher efetivamente mitigar, que é a tentativa do zerar. Por que a gente não elimina risco? Por que eu não estou usando a palavra eliminar, né, em vez de mitigar? Mitigar é suavizar, né, se a gente for olhar aí por português claríssimo, assim. Nós não conseguimos em risco eliminar totalmente, porque nós temos fatores externos, fatores de mercado, condições que não estão ao alcance da empresa, eliminar por completo. Então, a gente emprega esforços razoáveis para suavizar, mitigar de uma forma importante aquele tipo de risco ao qual a gente está exposto. Vou pegar um exemplo que todos nós vivenciamos, né? A gente passou aí aqueles lockdown lá na pandemia em 2020, várias empresas precisaram discutir contingências de várias naturezas. Vou dizer da mais simples, assim, se de repente uma empresa que assinava contrato ainda em papel, ela precisou rapidamente mudar o modelo dela para fazer isso online, porque ela não tinha como acessar o escritório de trabalho. E esse é um tipo de abordagem que, se você não tem nenhum recurso alternativo
E se você não tinha isso mapeado, que isso era um risco, que risco é esse? O risco de não conseguir acessar as dependências do seu da sua unidade de trabalho. E ela acontece de várias outras formas, em enchentes, ela acontece em greves. Se você, como gestor, não deixa isso claro, olha, nós precisamos para determinados recursos termos condições alternativas, porque o dia que nós não pudermos acessar, isso nos impacta, você não tem aquilo à mão numa situação como essa. E a pandemia foi uma situação duradoura. É diferente de uma greve que você ficaria só, eventualmente, 2 dias sem acessar, ou uma enchente, eventualmente 1, 2 dias. Ali nós ficamos a perder de vista. Uma empresa que tinha algo que precisava realizar somente em loco, ela foi impactada de forma perdurada ali, por não ter essa contingência. Então, estou dando um exemplo super acessível para o nosso pensamento aqui, para dizer que isso são coisas importantes. A gente foi extrapolando para outros negócios, né? Vamos imaginar. Eu dei o exemplo de greve, né? Eu já trabalhei eu trabalhei em alguns momentos para empresas que tinham grandes estruturas de call center, com posições de 600 postos de atendimento. Quando você tem uma situação como essa, você tem uma greve de ônibus, ele é um risco super grave, porque você fica sem atendimento. É um exemplo de coisa que você tem que ter plano de contingência, e aqui a gente pode extrapolar para várias outras coisas. Já que a gente tem um público aqui de engenheiros, eventualmente tua aplicação está lá postada no ambiente serverless, está tudo bonito, você está contando com a disponibilidade do ambiente da AWS, né, super robusta, mas uma chave que você utilizou que está compartilhada em vários lugares, ela sofreu bloqueio e ninguém sabe como gerar uma nova chave para acessar aquele serviço. Você vai ficar quanto tempo com a aplicação indisponível, porque não há pessoas que conhecem aquele processo, aquele mecanismo, e que têm condições e que conhecem o procedimento para substituir aquilo, num processo que é crítico. Estou dando esse exemplo, pode parecer muito trivial, sei que a gente faz isso em vários lugares nas aplicações, mas se for um negócio super crítico, como é que você assegura que há um procedimento ou que há pessoas que fazem backup, que há um on-call, que consegue um hotline que consegue resolver aquilo rapidamente? São exemplos bem cotidianos do como a gente trabalha esse risco e que, veja, não é um comitê que vai descobrir isso. Essa nossa capacidade de observar como a gente opera e esse discernimento, por isso tão importante essa questão cultural de todas as pessoas da corporação, ou termos figuras em todos os grupos da empresa que representem esse olhar e que possam entender sobre segurança, privacidade e risco. Uhum. E você... nossa, falou muita coisa legal aqui. Por exemplo, o que me vem em mente ali quando você falou de mitigar e tal, por exemplo, imagina um e-commerce que vai passar ali por uma Black Friday, imagina se ele não mitiga os riscos da aplicação cair durante os acessos a uma Black Friday, imagina quanto dinheiro ele pode perder por conta disso. Ele não consegue garantir que não vai cair, mas você mitigar o mínimo que deveria estar sendo feito ali, né, em relação a gestão de risco. E isso é um trabalho preventivo, né, Edu? E esse é o trabalho preventivo, exatamente. É você pensar o que é que eu vou enfrentar. Esse é o fator externo, veja, você está fazendo um exercício que é excelente. Qual é o meu fator externo? Uma data sazonal. A que condição eu vou ser exposto? E fazer essa reflexão para mitigar esse risco. Uhum. E outro ponto que você comentou que eu achei muito massa também é sobre o fato de você estar mitigando não significa que você vai eliminar, né? Então eu acho que diferenciar é importante também, porque vamos pensar no caso assim, eu tenho uma aplicação que é muito importante para a nossa empresa, então ela tem que estar rodando, ela não pode parar, ou pelo menos a gente vai tentar manter ela de pé o maior tempo possível. Só que, para isso eu vou fazer testes automatizados, criar monitoramento ali, observabilidade, tá? Beleza, vai fazer isso tudo. Mas nada disso não garante que ela não vai parar em algum momento. Então, mesmo a questão se ela parar, eu preciso de um plano de contingência aí para como é que eu vou lidar
com essa situação. Aí você comentou, não, a pessoa call e tal, talvez ter sempre um especialista ali disponível. Acho que são pontos ali que a gente tem que levar em consideração, né? Que de um lado eu mitigo, mas do outro lado eu estou preparado para caso dê problema eu conseguir lidar com aquilo de alguma forma. Acho que ter isso em mente é muito legal, né? A gente não consegue, de fato, eliminar 100% o risco. E, Edu, você me dá licença de pegar, inclusive, esse gancho que você fala, já que nós temos alguns gestores aqui que ouvem seu podcast, né? Você tem esse público aqui cativo. Eu queria dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente promete. Porque quando a gente levanta um investimento, investimentos de cibersegurança não são investimentos simples, são investimentos orquestrados, inclusive. Quando a gente vai investir, por exemplo, em Threat Intelligence não é um investimento. Você investe em CIEM para coletar logs, você investe em um conjunto de coisas, num aparato, para você ter observabilidade de como as coisas estão acontecendo e aquilo te dá pista de um incidente ou de uma situação iminente e em sistemas mais avançados, inclusive, aplicar a correção que for necessária, se for eventualmente, por exemplo, um ataque de rede, ou se for uma tentativa, né, que for possível com IA atacar, há soluções no mercado que já fazem isso. Mas são investimentos altíssimos que as empresas fazem para manter o ambiente. E eles não nos levam à segurança total, e é importante ter esse tipo de conversa no nível executivo, entre gerentes e diretores, dos diretores para o CEO, porque é difícil compreender, nem sempre essas questões estão tão claras para quem está lá no nível mais executivo e distante desse cotidiano, compreender que nem todo o dinheiro vai ser suficiente para deixá-lo imune àquilo. É parte de cada um de nós educar essas pessoas sobre como essa aplicação está rodando, como essa infraestrutura está rodando, e que a gente está fazendo o melhor, o mais razoável possível, o melhor de recursos em pessoas, o melhor de recursos em dinheiro, para chegar numa situação razoável, mas que ele é um risco que está menos eminente, ou um risco que e conseguir graduar isso sem prometer eliminar. Prometer eliminar é muito forte para quem foi lá e eventualmente colocou 5 milhões. Assim, nossa, mas eu paguei 5 milhões para isso não acontecer. Mas você fez o máximo do que você podia fazer dentro da empresa. Nem tudo pode ser feito. E é importante nós, como gestores, conseguirmos liderar essa conversa de forma bem transparente. Isso evita muitos problemas na hora que o bicho pega de verdade, na hora que a crise acontece. E aí essa crise, a gente está falando aqui de risco, né, de mais voltada à segurança, mas ela pode ser de disponibilidade. Quem nunca viveu um risco de indisponibilidade de aplicação? Talvez vocês não tenham vivido de segurança. Eu vivi uma situação muito próxima a um risco de ransomware. Não chegou a se efetivar, mas é uma declaração de crise que a gente vivencia. E já vivenciei várias de indisponibilidade de aplicação. Várias, inúmeras. E é muito difícil para quem está ali colocando todo o dinheiro que foi pedido. Você precisa de 10 milhões, isso? 10 milhões para você garantir que isso está disponível. Aceitar que ficou indisponível. Então, sejamos mais claros nos nossos combinados. Acho que é um convite aqui também. Uhum. Total, total. E você falando isso me lembra até quando a gente está falando, por exemplo, de uptime de aplicação. Porque assim, se eu chegar para um stakeholder e falar, qual o nível de uptime você precisa? Não, quero 100%, obviamente. Não, pera lá. Se a gente for, por exemplo, para 95% de uptime, a gente consegue gastar esse tanto aqui. Mas agora, se a gente for para 99%, a gente vai ter que gastar mais isso, porque a gente vai ter que criar uma aplicação muito mais resiliente, talvez criar práticas ali que a gente não teria se a gente tivesse 95%, se a gente se comprometesse, né, com 95% de disponibilidade e tal. Não, eu quero 99,99%. Tudo bem, então a gente vai ter que, cara, virar a arquitetura aqui de cabeça para baixo, a gente vai ter que pensar em redundância, a gente vai ter que pensar em um monte de coisas que vai jogar o custo lá para cima. Né? A questão é, até que ponto vale a pena, até que ponto a gente está disposto realmente a pagar por aquilo, a gente está... vamos dizer assim, vamos assumir o risco da gente cair aqui, mas... E esse é o apetite, Edu, de risco. Esse é o apetite de risco. Quanto é que a empresa está disposta
abancar, não, ó, eu escolhi junto, eu estava consciente de que aquilo poderia acontecer X dias por ano, né? Então, já que você deu o exemplo de uptime, faz lá a conta, ó, pode ser que a gente fique X horas por ano indisponível se a gente se comprometer com isso aqui. Mas nós seremos provavelmente um pouco mais veloz, porque quando você tem um rigor de uptime elevado, você não mexe só com recursos financeiros, você mexe com Uhum. recursos técnicos, certo? Pessoas. Então, isso significa Uhum. que você precisa também de processos mais rigorosos. Você vai provavelmente fazer menos entrada, menos liberações, menos releases, né, de atualização sistêmica. Ao fazer, você vai precisar ser mais rigoroso com os testes pelos quais aquilo vai passar e pelos squads que vão revisar. E esse rigor, ele tá em homem hora aí, né? Tô dando aqui o exemplo de esforço de Uhum. pessoas, mas ele é de governança, de quem precisa arquitetar essa estrutura de governança para que isso funcione. Ele é de atenção, porque as pessoas podem fazer várias coisas dentro do tempo que elas têm disponível para trabalhar para uma Uhum. empresa, mas qual o custo do time sharing, né? De você ficar investindo tanto esforço em determinadas ações. Isso custa a celeridade. Então, quando Uhum. a empresa quer esse compromisso, e está tudo bem, pode ser o business dela. Pode ser o business dela precisar de 99,9, precisa de um pouco mais de rigor, e esse rigor, ele claramente ele é transformado em esforço de pessoas com atenção naquilo e de governança além do próprio ecossistema, stack de tecnologia, né? Eu dei o exemplo lá Uhum. de ter DevSecOps, né? Isso é stack de tecnologia, você tem que subir solução para fazer, para ajudar a apoiar esse olhar. Uhum. Total, total. E aí, até ainda dentro desse ponto que você comentou, de alguma forma esses riscos aí vão ter que ser avaliados, né, em algum grau. Então tem que saber, ter uma noção, imagino eu, você me corrija se eu estiver errado, você tem que ter uma noção da probabilidade dele acontecer. Agora, como é que a gente faz para avaliar essa probabilidade? Pelo menos assim, eu vou te contar a minha experiência, tá? Pela minha experiência, pela minha carreira até agora, eu reparei que seres humanos são péssimos em estimar coisas. Daí eu queria saber como é que funciona normalmente esse processo aí de estimativa e tal. É meio que mais ou menos ali, só para a gente ter uma noção e tomar uma decisão. Ele costuma entrar um pouco mais nos detalhes ali. Como é que normalmente funciona? Boa. Edu, primeiro eu comentei que é importante ter grupos multidisciplinares, né? Tá aí a beleza dos grupos Uhum. multidisciplinares, para que as pessoas possam trazer a perspectiva do como aquilo pode impactar o negócio. Não tem uma regra super objetiva para chegar nisso. Existem frameworks que ajudam, mas não é uma regra objetiva, é uma regra subjetiva que vai avaliar magnitude do que pode acontecer, probabilidade daquilo acontecer e qual é o risco. E, diante do tipo de situação que a gente está enfrentando, a gente traz os fatores que a gente tem à mão. E por isso que é importante ter ritmo e ser dinâmico, porque os fatores que se tem hoje, eventualmente, não são os mesmos que a gente vai ter daqui um mês. Eu vou dar um exemplo que eu passei há não muitos meses. Nós estávamos discutindo a substituição de um SaaS que era utilizado dentro da organização. E qual a probabilidade, é um SaaS que estava envolvido numa crise de reputação. Qual a probabilidade daquele SaaS deixar de operar? Nós tínhamos várias coisas ancoradas nele e nos deixar na mão. Não tem como eu trazer objetivamente para a mesa esse risco. Eu trago o quê? Opiniões sobre o que está disponível no mercado, trago visões de como as empresas que também utilizam aquele software estão lidando com aquela situação e principalmente um compromisso de monitorar e de discutir, porque ao ir se atualizando continuamente sobre como aquilo está se apresentando e junto com esse comitê e com esse olhar multidisciplinar, podendo somar visão, a gente pode tomar uma decisão em conjunto. E, eventualmente, essa decisão não vai ser suficiente, por isso que eu comentei do cuidado com o que a gente promete. Às vezes a decisão vai ser, no caso dessa situação que eu estou explorando, foi ficar.
e ela não teve nenhuma outra consequência, é um risco que estava sob controle, né? Não deu consequências à empresa. Mas ele poderia ser, por exemplo, o de impacto, da empresa ter encerrado as operações e a gente ter que, em 30 dias, por exemplo, fazer uma transição para um outro fornecedor às pressas. Se todo mundo ali participou, todo mundo tinha as informações à mão, fizemos o melhor que era possível com aquele risco. E essa é a importância desse olhar multidisciplinar, para assegurar que todo mundo trouxe o ponto de vista da onde, né, da onde está julgando e da onde, do repertório com o qual aquela pessoa julga, para ajudar e não tomar isso sozinho, né? De novo, serve para os engenheiros, por isso a importância de não fazer as coisas tão sozinho, né? E de construir coisas colaborativamente. As pessoas olham por pontos distintos dos nossos. Mas sem te deixar chateado, não é objetivo. Boa, boa. Não, é bom saber porque é mais ou menos o que eu já me deparei várias vezes assim ao longo da minha carreira. Né? Desde a estimativa de tempo que alguma coisa vai levar para ficar pronta, até a estimativa de valor que aquilo vai gerar para a empresa, enfim. Estimativas normalmente não funcionam, pelo menos não funcionam muito bem na vírgula, vamos dizer assim. Né? Acho que para tomar decisões ali em alto nível, elas são boas e são importantes. Né? Aí você comentou um negócio que eu queria até entrar um pouquinho nesse ponto para entender a sua visão sobre isso. Porque assim, o fato, por exemplo, de. Vamos dizer que a gente tomou uma decisão ali, e essa decisão acabou. A gente, não, vamos continuar, sei lá, com esse processo que a gente tem, porque pra gente é bom o suficiente. Pô, beleza. Então eu sei o risco que a gente está assumindo ali. Só que o pior acontece, né? Então a gente tinha imaginado que existia uma probabilidade baixa de acontecer tal problema, e aconteceu. Só que nesse ponto, assim, não é que a decisão tenha sido ruim. A gente não pode avaliar, na minha visão, a decisão de uma forma de, o resultado foi ruim, então a decisão foi ruim. Se o resultado foi bom, a decisão foi boa. Acho que ele não pelo menos na minha visão, não é exatamente por aí. E quando você deu a tua resposta ali, foi mais ou menos essa a impressão que eu tive, né? Que, ok, tipo, foi mais ou menos a coisa, deu tudo certo, mas poderia ter dado errado também. Então, aqui é muito questão de talvez os critérios que a gente usa na hora de tomar decisão são mais importantes do que necessariamente o resultado que a gente teve lá na ponta, né? Então, até porque a gente não vai saber, a gente não tem como prever o resultado, né, na vírgula ali exatamente o que vai acontecer. Então, acho que esse processo aí parece mais importante. Daí eu queria entender o que você enxerga assim, nesse ponto, se é mais ou menos por aí mesmo que a coisa acontece, se não, o caminho é totalmente diferente. Edu, primeiro, eu não tinha pensado sobre isso que você traz, interessante, né, Pom? Se a decisão ela foi ruim, a consequência é ruim, decisão boa, consequência boa, concordo que não tão direto, né, não tão põe carne e sai linguiça, porque as coisas elas estão condicionadas àquele momento e àqueles olhares, aqueles fatores no qual a decisão foi tomada. E eu penso aqui com a tua pergunta que isso diz mais sobre a qualidade da educação para risco e da educação de segurança que aquele grupo está e que pode ser melhorada, pode ganhar maturidade, pode incluir agentes externos, né? A empresa, quando ela percebe que ela não está com um grau de julgamento tão bom, porque tem vários acertos e vários erros durante esse processo. Não é assim, uma empresa acertou a vida toda, de repente erra e erra grandão, erra horroroso. Não é assim que o processo funciona, né? A gente vai acertando aqui, erra alguns, erra aqui e acolá. É claro que o dia que errar muito, é natural que todo mundo pare e pense, o que aconteceu, né? Por que a gente não percebeu que isso estava eminente? Mas eu acho que o mais importante isso diz muito sobre essa qualidade da maturidade, né, do senso de julgamento do grupo, e aí quando uma empresa percebe que ela não está tão potente, tão preparada para isso, é importante ela incluir agentes externos nesse processo. Como é que se inclui agentes externos? São várias as empresas que trazem um advisor para ajudar na discussão, porque a pessoa ela traz a experiência de várias outras empresas daquele mesmo setor ou de setores distintos, cada vez mais presente a figura de alguém de cyber dentro dos boards para discutir esse tipo de risco, também externo, pessoa com figura externa, para ajudar nesse palpite, porque a gente também vai ficando viciado.
dentro da empresa a gente começa a discutir, principalmente se as coisas vão dando certo, né? As coisas aqui vão dando certo, uma hora a gente escorrega, porque a gente não percebe que algo estava ali eminente. Então, eu acho que é mais importante do que tentar fazer essa ligação direta é perceber qual é o momento de trazer alguém com um olhar externo, qual o momento de girar a participação de pessoas e ir tendo ritmo, né? Tudo sobre ritmo aí na empresa, conseguir olhar para isso de forma contínua com qualidade. Uhum. E você comentou um negócio muito massa, que é, assim, o perigo da gente achar que a gente tem que saber tudo, né? Então, quando você comentou de convidar alguém externo até para ajudar nessa avaliação, pô, beleza, não tem todas as respostas, talvez eu tenha os meus sentimentos aqui, pela minha experiência, pelo contexto que eu vivo aqui, mas ter uma segunda visão de uma pessoa talvez um pouco menos viciada ali, pode ajudar bastante. Isso funciona, inclusive, em vários contextos. Né? Talvez eu sou de uma equipe e uma pessoa de outra equipe consegue opinar em alguma decisão que eu vou tomar. Então, isso pode funcionar em vários graus. Né? Mas aí outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte. Imagina que... Eu vou colocar uma posição aqui só para a gente ancorar, tá? Mas não precisa ser necessariamente só para ela. Imagina que, sei lá, um head de tecnologia tá ouvindo a gente aqui e tal, e tá pensando ali nos riscos que ele deveria estar mitigando. Quais são talvez os principais ali que, putz, esses aqui, cara, você vai ter que olhar um pouquinho mais próximo, porque senão pode te dar muito problema. Qual são os principais que você consegue imaginar? Boa. Eu acho que cada setor tem os seus riscos, mas tem alguns que são quase que tão intrínsecos ao olhar do executivo de tecnologia e que se ele não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, o que está na base de cyber, então, falar, por exemplo, de gestão de identidade, como eu acabei de mencionar, né, gestão de acesso e identidade. Então, como é que a gente deixa as aplicações com o mínimo privilégio? Como é que a gente cultiva uma cultura na empresa onde as pessoas usam somente a sua identidade, somente para o que é necessário? Como é que a gente cultiva dentro das áreas de desenvolvimento esse cuidado para o acesso às aplicações? É um fomento que precisa vir da área de tecnologia e de segurança e que é um fator, quem tá nos ouvindo aqui pode eventualmente pensar, mas isso é muito básico. Boa parte das invasões vem por acessos que estão mal configurados. Ou é um acesso com muito abrangente, que tem mais privilégios do que necessitaria. Tem várias empresas com ataques recentes relatados com acessos que eram externos, né, de pessoas terceiras à empresa e que se conectaram através dessa credencial, ou mesmo um acesso que estava lá passando despercebido, inerte, dentro de um equipamento de rede e alguém acessa e a partir dali tem acesso a outras coisas, outros dispositivos da organização. Então, não minimize a gestão de acesso e identidade, o como você faz IAM, porque ela é porta para inúmeros dos problemas que nós enfrentamos em aplicações e em cyber. Eu diria ainda que tem várias outras coisas que estão ligadas à gestão de vulnerabilidade da aplicação que não é atualizada, do sistema operacional, que estão nessa base e seguindo ainda esse pensamento, Edu, tem coisas que só a pessoa de tecnologia vai pensar e vai fazer, que eu acho que é a missão básica da pessoa que ocupa essa missão primordial, básico não se encaixa porque não é básico, é complexo, mas é função primordial do executivo de tecnologia. Se ele não fizer, outras pessoas não farão. Nós nos enxergamos hoje como profissionais de tecnologia, executivos de tecnologia, muito mais amplos do que isso. Eu também me enxergo assim, meus colegas também. Então, a outra dica que eu dou vai lá conhecer o business que para o qual você está realizando. Se é uma empresa que é 100% base tecnológica, vai entender como exatamente a entrega desse serviço acontece. Se é uma empresa com negócio físico, eu que sempre trabalhei muito para negócios híbridos, né, com operação digital e operação física, vai lá entender como é que funciona desde um PDV
que está lá na porta daquele lojista, até efetivamente o sistema de e-commerce, para que você possa entrar nessa discussão de forma pertinente, não como um agente externo, mas como um agente que conhece a operação da empresa e que consegue contribuir de forma relevante. Eu queria ter trazido, eu não tenho nenhum número aqui, mas se vocês jogarem no Google e fizerem uma pesquisa rápida para ver estatísticas do Gartner, é a maior incidência. Eu lembrei agora de um relatório da UI, da antiga Ernst Young, né? UI agora só. O relatório deles de 2022 mencionava que 80% dos cyberataques começavam por alguma abertura de credencial. Essas variações todas que eu falei, a credencial tem mais acessos do que ele é admin quando não precisava, ele é um acesso de alguém que trabalhou um mês, mas ficou com liberação irrestrita e alguém está usando a credencial, é exploração de credencial e dali pula para várias outras coisas que vão dando brecha para que ele chegue ao produto, à informação, e a gente começou a nossa conversa, né, Edu, falando que Uhum. hoje, no mundo digital que a gente está vivendo, isso é onde está o valor. Então, é onde estão os crimes cibernéticos também. Uhum. E tem muita coisa que dá para fazer, né, para evitar esse tipo de ataque. Tem, sei lá, two-factor authentication, tem. Isso só o que me vem aqui em mente, né? Então tem até rotacionamento das credenciais, até automaticamente, né? Tem gente que nem tem acesso à credencial de produção. Já tem uma aplicação que vai gerar a senha que o banco de dados vai usar e vai rotacionar isso automaticamente sem ninguém botar a mão. O que é bem interessante. Então tem muita coisa aí, só que, obviamente, isso exige algum conhecimento ali de quem está operando e exige também, talvez, algum investimento em alguma ferramenta nesse sentido. Então, de qualquer forma, vai exigir algum custo, né? Vai ter algum custo ali para a empresa. Acho que não tem muito como fugir, né? Entender se realmente ela está disposta a correr esse risco aí ou se ela quer algo um pouquinho mais Sim. seguro. Daí, outro ponto que eu queria entender contigo é o seguinte. Beleza, a gente tá ali numa vibe ali de, putz, vamos mitigar risco aqui e tal, né, talvez os principais, né, que a gente conseguiu visualizar. Só que, dependendo da forma como isso é comunicado para as pessoas ali na empresa, pode ser que elas fiquem assustadas, né, com alguma coisa. Putz, o que está acontecendo aqui e tal? Será que a gente sofreu alguma coisa, algum ataque? Será que não sofreu e tal? Porque a coisa está mudando tanto aqui. Daí a questão é, como que a gente pode comunicar as pessoas ali na empresa sobre a gente mitigar algum risco, trabalhar talvez mais profundamente em relação a um ponto, vamos dizer assim, tentando não assustar essas pessoas que vão trabalhar. Caímos, estamos de volta. Vou tentar responder ao Edu agora. O que eu ia comentando, Edu, é que as pessoas elas têm uma forma de mudar que é mais gradual. E é super importante ao transmitir esse tipo de novo olhar, nova cultura e começar esse processo de adaptação das pessoas, considerar que é preciso falar continuamente, é preciso expor as pessoas várias vezes, de várias formas, a essa informação, para que elas comecem a treinar o seu olhar na direção daquilo que a empresa precisa. Você me perguntou se não corre o risco das pessoas ficarem freaking out, né, desesperadas, começa a falar de cibersegurança, já imagina que a gente está sendo alvo de algum ataque, de alguma situação, né? E eu queria fazer uma comparação com um outro processo que eu, inclusive, vivenciei. A empresa começou a falar muito de alta performance, e eu virava para meus colegas e eles falavam, ué, mas nós estamos tendo baixa performance? Uhum. Por que a empresa está falando tanto de alta performance agora? Então, quando a gente escolhe ser intenso na abordagem, sim, nós corremos esse risco das pessoas interpretarem que nós estávamos o tal do movimento pendular que a gente falou aqui outras vezes, que nós estávamos em um extremo e a empresa quer nos levar para o outro extremo. É preciso um pouco de cuidado com essa comunicação. Inclusive, quando a empresa sofre algum tipo de exposição real, a empresa não menciona. É comum, claro, se não sair na mídia, se não for algo muito público, de partida a empresa não menciona, porque se ela menciona aquele incidente enfrentado, o que é que acontece?
comportamento humano natural, vai reproduzir. Então, se você informa para a empresa, olha, sofremos um ataque porque nós tínhamos tal coisa exposta. Numa empresa principalmente de base de tecnologia, as pessoas vão lá tentar para saber se era isso mesmo, como era. Então, a gente acaba cativando a atenção de uma forma que não é para gerar o esforço de mudança cultural, e sim o da curiosidade. Então, é muito comum nesses trabalhos de endomarketing interno, né, para fazer esse change management cultural e cuidar dessa trajetória pela qual a empresa precisa passar, que a gente cuide muito da linguagem para não atrair esse tipo de comportamento, que se cuide de um processo em cauda longa, que é ser contínuo, mas em várias pílulas sutis, falar várias vezes de formas diferentes, para cada um esse tipo de coisa encaixa de uma forma, então você pode testar também suas hipóteses dentro da empresa. Você vai ver um comunicado, você vai perguntar, a pessoa não entendeu, a outra entendeu. O tipo de linguagem, o formato com o qual aquilo foi abordado, não permitiu, não conseguiu atingir aquela pessoa. Então, é muito importante testar várias abordagens e ter ciclos de treinamentos internos para que as pessoas possam se habituar. Eu costumo pensar também, Edu, que como executivos, né, para os executivos que estiverem ouvindo a gente aqui, tudo que a gente traz e comunica com regularidade fica na superfície, no linguajar das pessoas que trabalham conosco. Então, se a bola da vez do que a empresa precisa fazer naquele ano é inovação, você precisa falar de inovação várias vezes, de várias formas diferentes, você precisa falar de ecossistema, de Open Innovation, de coragem, e de vários atributos que estão relacionados à inovação. Se o desafio da empresa é risco, não é inovação, você precisa falar de risco de várias outras formas. Um pouco como sermos seguros, como ter uma conduta adequada com o fornecedor, como avaliar, conte com as nossas estruturas para avaliar uma nova parceria que vai ser estabelecida. Você tem dúvida se você está seguro com seus recursos? Conte com tal estrutura. Então, é preciso emergir para a superfície, porque pessoas que mantêm, as pessoas que estão na empresa e mantêm isso em background, elas vão contribuir e vão trazer temas que são favoráveis àquela pauta, àquela agenda que a empresa está buscando trabalhar. Não adianta falar de tudo o tempo todo. Escolhe aí seus 2, 3 top hot topics, segurança, inovação, e cada empresa vai ter o seu desafio. Não estou falando para ninguém buscar de prateleira, mas traga isso para a superfície e mantenha isso no background, porque isso vai se transformando em cultura. Muito bom. E para finalizar aqui, eu queria te pedir para deixar uma mensagem aqui, né, para quem está ouvindo, assistindo a gente, sobre todo esse tema de risco, né, vamos colocar assim. Talvez o principal ponto que você queira passar para quem estiver ouvindo a gente. E se quiser fazer um jabá também, fica à vontade. Tá ótimo, Edu. Primeiro, obrigada pelo espaço novamente, né, de poder falar, de poder trocar. Depois, se puder colocar aí meu LinkedIn, quem nos ouvir pode ir lá consultar, pode trocar uma ideia, sou super aberta para cafés virtuais, adoro conhecer pessoas que são interessantes, não é as que têm interesse, as que são interessantes, estou sempre aí para trocar ideia. E um pouco do que eu falei ao longo aqui da conversa com vocês, eu penso que gerir risco é pensar em olhar multidisciplinar, é pensar em cultura e é pensar em ritmo. Então, o que eu convido a cada um dos colegas aqui, seja engenheiro, seja tech lead, seja um executivo, é pensar se enxerga esses componentes dentro do seu ambiente e como é que cada um de nós, como agentes transformadores de uma empresa mais segura, mais perene, porque isso protege economia, sociedade, empresa e valor, patrimônio, como é que nós podemos cuidar desses 3 fatores para que estejamos em empresas mais saudáveis. Eu acho que meu recado é esse. Muito bom. Então, muito obrigado pela presença aqui, Vivi. Foi muito massa conversar contigo. Um abraço e até a próxima.